Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Como é que a gente faz para ajudar um monte de gente, milhões de pessoas que estão sofrendo realmente com inflação, com aumento dos preços dos combustíveis? O presidente Jair Bolsonaro causou uma severa confusão na live dele ontem, quando ele disse que a Petrobras vai dar um jeito de contribuir de uma forma ou de outra com botijões para os mais necessitados. A própria Petrobras foi apanhada de surpresa. Não há dúvidas que é necessária algum tipo de ação eficaz para, no mínimo, diminuir um pouco a necessidade, como eu disse, que milhões de pessoas estão passando, e essas necessidades só estão aumentando com a inflação e a subida dos preços de combustíveis. Mas a reação do governo, ela traduz uma coisa espasmódica, como a gente fala um pouco na gíria. É simplesmente um impulso, um reflexo, quase um reflexo muscular. Ah, faz alguma coisa para aliviar ali, faz alguma coisa para melhorar aqui. Na verdade, a questão dos preços dos combustíveis depende de algo que esse governo não tem demonstrado até aqui ser capaz de realizar. É uma estratégia coerente, um rumo bem designado para onde quer levar algumas das questões fundamentais. É só vocês pensarem. Eu estou usando esse exemplo para sustentar o meu argumento. Onde foi parar tal reforma tributária? Alguém viu? O presidente da Petrobras reforçou que não haverá mudança na política de preços dos combustíveis da empresa. Silva e Luna disse que o momento é quase uma tempestade perfeita, já que coincidem fatores como a pandemia, a crise hídrica e a alta das commodities. Como está pesando no bolso? É o aumento do preço dos combustíveis. Hoje, um dos principais vilões da inflação. Vamos aos números. O valor médio do etanol liderou as altas, um aumento de mais de 4% entre agosto e setembro. Durante os 9 primeiros meses do ano, o etanol já acumulou mais de 43% de alta. A gasolina aparece com um aumento de quase 3% agora em setembro. E no acumulado do ano, a alta passa dos 30%. Tivemos ainda o reajuste mais recente, de quase 9% no preço do diesel, vendido às distribuidoras pela Petrobras. São números que expõem a dimensão de um problema com impacto na vida de todos nós. Duas alternativas estão na mesa: um fundo de estabilização de preços e a outra é via ICMS. Este texto que está sendo costurado pelo presidente da Câmara não altera a alíquota do ICMS, que hoje cada estado tem autonomia para definir a sua, mas sim muda a base de cálculo que influencia no valor dessa alíquota. Pelo texto que está sendo costurado, essa base de cálculo teria uma média ali do preço dos combustíveis dos últimos 2 anos e não mais numa média quinzenal. Isso, o objetivo, segundo Arthur Lira, é tentar evitar a volatilidade de preços e o aumento repassado em conjunturas adversas ao consumidor. A intenção do presidente da Câmara é, inclusive, votar esse assunto hoje, mas houve muita resistência, principalmente de líderes da oposição, que querem mais tempo para digerir esse assunto. Então ficou acertada uma tentativa de votar na semana que vem, na próxima quarta, ainda com muita resistência de governadores. Encontrar uma solução é um desafio, como explica o Alexandre Pires. Ele é professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC São Paulo. Olha, o pior cenário para nós é o aumento do preço internacional, porque como a Petrobras adotou o padrão de paridade internacional para definir nosso preço de combustível, todo o aumento fora é repassado. Porém, como isso tudo é cotado em taxa de câmbio, quando o câmbio fica mais caro para nós, logo o preço acaba sendo repassado para a bomba. Hoje, a Petrobras indica que em torno de R$2 vão para ela. O restante são custos tributários e dos postos de gasolina e outros custos logísticos. Tudo indica que o fundo de estabilização proposto pela Câmara vai ser aprovado. Ele é de fácil realização, as fontes possíveis são de fácil, digamos assim, recrutamento por parte ali dos legisladores. A principal é fazer a securitização do ativo, né, do pré-sal, da empresa, né, do pré-sal, e não é difícil. Há um acordo entre o governo, entre a legislação vigente, que isso é possível ser feito. Então, eu acredito que o fundo de estabilização vai ser o que nós vamos ver surgir ainda esse ano, porém, a eficácia dele é bastante limitada, que você não consegue estabilizar algo que sempre sobe ou que nunca vai cair. E a tendência dos preços dos combustíveis é que eles não caiam,
né? São muitas pressões, tanto internas quanto externas, especialmente externas, e isso vai fazer com que o preço fique sempre na casa de $80 e nunca mais volte para aquele patamar que nós conhecemos há um pouco mais de 5 anos, sei lá, de torno de $20, $30. Isso não vai mais acontecer. Então você está trabalhando com uma realidade de difícil estabilização. Uma das propostas, Carol, é tentar manter o preço como se fosse equivalente a $50 o barril do petróleo. Nós estamos em 80 e muito improvável que o preço volte para isso. E para se manter nessa média, o preço tem que cair em alguns momentos para baixo de 50, por exemplo, $30, $20 para o fundo funcionar. Então, provavelmente o que nós vamos ter é um fundo de estabilização que, na verdade, é um fundo de subsídio. E em algum momento ele vai ter que ser direcionado para algum público específico que ele não vai conseguir pagar a gasolina em geral ali, de todos, né, dando um desconto para todos. Vai ter que ser focado ou na baixa renda, ou no setor de transporte, ou algo assim. O ICMS, ele tem sido fonte de disputa há décadas, né? Não é de hoje, desde a Constituição de 88, não se acerta isso. Alguns governos estão tomando iniciativas de reformar a sua legislação, mas se nós olharmos, por exemplo, a última, inclusive uma que eu comentei tempos atrás, foi uma mudança no Distrito Federal com relação ao ICMS de combustível. Não tem nem um mês disso. A queda lá foi de 1 ponto percentual, Carol. 1 ponto de 28% caiu para 27% e o outro ano ia cair para 26%. Então, assim, os governos dependem muito desse ICMS. Todos os caixas, sobretudo em razão da pandemia, estão muito apertados, muito esvaziados. Ninguém quer abrir mão de receita, sobretudo em véspera de ano eleitoral. Então, assim, é um ano em que você quer ter dinheiro para inaugurar obras, para lançar coisas de impacto. E esse tipo de despesa cotidiana, ela é uma despesa que fica sem dono, né? Ou seja, se alguém fizer algo melhor, a paternidade não vai aparecer. Quem fez? Foi o governo federal, o governo estadual. O contribuinte não é claro para quem nós pagamos impostos. Então, a vontade política de mudar os impostos é muito pouca, porque não se sabe nem quem está cobrando tanto e não sabe nem para quem está indo, né, isso, e muito menos para quem está dando desconto. Durante este governo, tudo indica que sim, a postura tem sido consistente de não usar a política de preços para fazer política inflacionária, política de controle de preços, de controle de inflação. Em outros governos, tentou-se, né, fazer estabilização de preços usando os preços administrados como o dos combustíveis. E isso nós sabemos, é extremamente complicado de se fazer no Brasil. E não é só por uma questão de vontade política, Carol, é porque o Brasil ele é importador de combustível, né? Nós somos grandes produtores de petróleo, somos, digamos, superavitários, mas nós não temos refinarias capazes de fazer o processamento desse petróleo que nós extraímos agora do pré-sal, das nossas bacias. E então, as nossas refinarias, elas dão conta de um combustível mais leve, que costuma ser o combustível importado, né, e não o que nós produzimos. Além disso, aquelas refinarias que nós fizemos lá na década de 70, elas também não dariam conta. Nós teríamos que ter tido muito mais investimento em refinarias, tanto de petróleo leve quanto de petróleo bruto, pesado. E o nosso sistema de investimentos em refinaria falhou, né? Como nós sabemos, houve ali em governos anteriores grandes somas de investimento em refinaria que não deram resultado, né? E aí nós continuamos a ser importadores líquidos de combustível refinado, né? Ou seja, o petróleo refinado nós não conseguimos dar conta dele aqui no Brasil. Então, faz com que nós tenhamos que ter, sim, uma política bastante saudável do ponto de vista financeiro para manter essa importação. Do contrário, nós vamos ter sempre problemas de abastecimento ou, pior, o enfraquecimento do caixa da Petrobras, como nós vimos antes, ou seja, ela vai ter que acumular dívidas para conseguir sustentar uma política dessa. Esse aumento do preço dos combustíveis faz parte de um cenário de crise global de energia. Petróleo e gás natural tiveram uma redução da oferta com a pandemia de Covid-19. Com a retomada da atividade econômica nos últimos meses, a produção não tem conseguido atender a demanda. O resultado aparece nos preços, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e na Europa. Por aqui tem ainda outra preocupação: o gás de cozinha. Desde o início do ano, o preço médio do botijão de gás subiu quase 30%. A Petrobras anunciou que vai destinar 300 milhões de reais a um programa social para lidar com o impacto dessa alta. E o governo prevê reservar parte do orçamento do ano que vem para o pagamento do Vale Gás, voltado para ajudar quem recebe o Bolsa Família.
É um quadro difícil para a economia brasileira, para a economia mundial. E é sobre isso que vamos conversar agora com o Adriano Pires. Ele é professor, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, sempre muito bom conversar com você, sempre com uma visão abrangente, bem ampla sobre o assunto. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite para estar aqui hoje nesse podcast da CNN. Bem, Adriano, para começar, vamos olhar para o mundo. A gente está acompanhando o barril do petróleo subindo. Por que isso? É simplesmente uma lei de oferta e procura? Olha, eu acho que tem dois efeitos que explicam a subida do preço da energia, não é só do barril de petróleo, né? O gás natural alcançou valores que ninguém acreditava. Hoje você está vendendo gás natural no mundo a $25 o milhão de BTU. Se você for transformar esse gás em óleo, né, você pode fazer isso por uma unidade equivalente, é como se o petróleo estivesse custando $200, né? Hoje, né, também está acontecendo um fato inédito. O preço do gás natural está maior que o preço do diesel. O que explica isso? Primeiro, a pandemia, né? Lembra que em 2020 houve uma queda brutal do crescimento econômico no mundo inteiro. E quando o crescimento econômico diminui, você também diminui o consumo de energia. E uma série de plantas, né, que produzem energia foram paradas, outros investimentos foram adiados. E eu sempre falo que energia não é aquele negócio de on e off, né? Liga e desliga, né? Para voltar a ligar, para voltar a aumentar a oferta, você leva tempo, você tem um delay. Enquanto isso, a demanda cresce mais rápido, né? Então, hoje, com a retomada da economia, em função aí do sucesso das vacinas, a demanda cresceu mais que a oferta. E esse ajuste entre oferta e demanda está se dando via preços, né? Por isso que o gás está tão caro, o petróleo está a $80, já se fala que pode chegar no final do ano a $100. Isso é explicação de curto prazo, né? Porque isso vai se ajustando, né? Na medida que a oferta vai voltar, né? Então pode ser que se ajuste mais nesse final de ano, início de 22. Agora tem outra coisa, que é uma discussão mais estrutural, que é a questão da transição energética. Eu acho que, de certo modo, o mundo está fazendo uma transição energética de uma maneira um pouco assodada, né? E está demonizando combustíveis fósseis também de uma forma muito rápida, sem que tenha substituto para essas fontes, para que a gente não tenha falta de energia, não tenha preços altos e até racionamentos. Então hoje, né, em função dessa transição energética, os ambientalistas, eles condenaram geração de energia a carvão, geração de energia a óleo, geração de energia a gás natural e até nuclear, que não é um combustível fóssil, mas também não é simpática aos ambientalistas. Com isso, você está promovendo um corte muito grande na oferta, num momento que a demanda está crescendo muito rápido, né? Por quê? Porque o mundo está cada vez mais eletrificado, né? E isso também pode fazer com que nós tenhamos uma situação onde os preços vão continuar subindo e você vai ter problemas, inclusive, de falta de energia. A gente já está vendo acontecer problemas no mundo afora. No Reino Unido, o verão foi forte, teve redução dos ventos e aí o preço do gás natural subiu 300%, porque o gás natural teria que cobrir essa falta de geração da eólica. Na China, você está com problema com carvão, na Índia, você está com problema de carvão, no Brasil, você está com problema de escassez de água, né? Então, tudo isso, quer dizer, além da questão das energias renováveis não estarem conseguindo substituir de uma maneira a contento as fósseis, né, que são mais sujas, mais caras, as mudanças climáticas também estão perturbando que essas fontes de energia cumpram o seu papel, né? Você tem tido invernos muito rigorosos, secas, furacões, etc., né? Então, essa questão aí é que me preocupa e eu acho que vale uma reflexão. Será que nós não estamos fazendo uma transição num ritmo muito forte? Será que a gente deveria diminuir um pouco esse ritmo? Porque se realmente você continuar com esse cenário dos preços subindo, o que vai acontecer? Você vai diminuir o padrão de vida das pessoas. Hoje tem muita gente questionando se você vai ter falta de gás no inverno europeu e também você vai ter um fenômeno que já está acontecendo, que é uma subida, né, da inflação no mundo. E quando a inflação sobe, você tem o quê? Você tem que começar a aumentar juros. E aí a economia vai derrapar e você começa a entrar numa fase de recessão, apesar de todos esses programas que o mundo todo estava tentando construir para recuperar aquelas perdas da pandemia. Então esse é o cenário que a gente está vivendo a nível mundial, que explica essa questão aí de preços muito elevados de energia e a questão também que está promovendo aí uma explosão da inflação. Isso aconteceu, Carol, lá no primeiro e segundo choque do petróleo, quando a OPEP lá quadruplicou em 73 o preço do barril,
depois duplicou em 89, você também teve uma redução da oferta de petróleo, que era a principal fonte naquela época a gente não tinha tantas preocupações ambientalistas como a gente tem hoje, mas o fato é que essa restrição de oferta de óleo acabou levando o mundo a uma estagnação econômica e a um crescimento muito grande da inflação. Tanto que depois, em o segundo choque de 89, logo depois, os Estados Unidos promoveu um choque de juros, né, para tentar conter aquela inflação alta que os choques do petróleo proporcionaram. Então, guarda até, né, uma certa semelhança. Quer dizer que agora a restrição de oferta de energia vem da pandemia e também vem dessa condenação por parte dos ambientalistas, volto a repetir, talvez de maneira um pouco assodada, das energias fósseis que geram aí energia elétrica para atender o crescimento econômico. O cenário que você nos relata, Adriano, é de uma crise energética mundial. E aqui eu queria traçar um comparativo com a situação que o Brasil vive hoje. Ela é comparável aos demais países? Qual que é o nosso grau da crise de energia em comparação a outros países do mundo? Olha, a crise de energia no Brasil é um pouco diferente, porque a gente tem crise de energia no Brasil, de energia elétrica, ela é recorrente há 20 anos. Lembra que em 2001, 2002, você teve o racionamento do governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, em 14, 15, você também teve uma falta de chuva que quase proporcionou um racionamento. Não aconteceu porque você ligou térmicas, como está fazendo agora, e também a economia brasileira não cresceu, né? Então, se a economia não cresce, você não tem crescimento de consumo de energia. E agora está vivendo uma outra crise, né? Uma crise onde os reservatórios estão muito vazios, nunca tiveram tão vazios na história do Brasil, mas também você teve aí uma expectativa de retomada do crescimento econômico que desandou tudo aí, né? Então, hoje o governo está ligando térmica, a tarifa de energia elétrica brasileira é a segunda mais cara do mundo, para a gente tentar evitar um corte, né? Um racionamento ou até blackouts no país. Então, a nossa crise ela é estrutural, ela já vem nos últimos 20 anos, porque a gente fez um planejamento do setor elétrico equivocado, a gente deixou o país muito refém do clima. Agora, a semelhança que tem com o mundo atual é que realmente as mudanças climáticas elas estão cada vez mais complicadas, né? Por exemplo, o Brasil tem tido um regime de chuvas muito ruim nos últimos 10 anos e isso causa dificuldades na geração de energia elétrica, né? Mas a gente, ao contrário do mundo, a gente não está voltando a crescer. Talvez até 2022 não vai ter também racionamento, não vai ter problema de corte de energia, porque as expectativas, as previsões que a economia brasileira cresça muito pouco em 22. A gente mantenha aquele nível de crescimento de 1% ou abaixo de 1%, que no fundo, né, Carol, foi o que evitou nos últimos 10 anos a gente ter racionamentos e falta de energia nesse país, né? Então, acho que tem semelhança, mas a nossa é uma crise que já vem se repetindo há 20 anos. Então, e a do mundo que acontece hoje, eu acho que é uma crise que está se dando por outras razões que não a da crise brasileira. Agora, o Brasil não deveria ter esse problema, porque a gente, ao contrário de muitos países, nós temos uma grande diversidade de fontes de energia, né? A gente tem água, a gente tem vento, a gente tem sol, a gente tem gás natural, a gente tem biomassa, tem biogás, tem até urânio para gerar energia nuclear. O problema todo é que, volta a repetir, a gente construiu uma matriz nos últimos 20 anos muito dependente do clima, né? Não dá para ter um país onde a energia elétrica, né, a geração de energia elétrica dependa 65%, 70% da água. É muita coisa, até porque a água cada vez tem um uso múltiplo, né? A gente precisa de água para irrigação, para saneamento, para turismo, para navegação. Então, acho que o Brasil, o dever de casa que a gente tem para fazer é construir uma matriz elétrica mais diversificada e com maior confiabilidade, né? E para trazer confiabilidade para a matriz elétrica brasileira, a gente tem que colocar algumas térmicas a gás natural rodando na base do setor elétrico, tem que voltar a pensar em aumentar um pouco a geração nuclear, porque no passado, quem dava essa confiabilidade eram as hidrelétricas com reservatório. Mas no governo do presidente Lula, no primeiro governo, a ministra do Meio Ambiente, na época, Marina Silva, ela proibiu de construir usinas hidrelétricas com reservatório. Então, as usinas brasileiras hoje, as hidrelétricas, são a fio d'água. Elas só geram quando chove, né? Então, elas são tão intermitentes quanto é a eólica, quanto é a solar,
solar, né? Eu chamo essas energias renováveis de energias indisciplinadas, porque para elas gerarem, depende da natureza. Se a natureza não colaborar, você não tem geração com essas fontes de energia. Daí, como a gente não tem mais hidrelétrica com reservatório, agora a energia que pode dar confiabilidade ao sistema elétrico brasileiro são as térmicas a gás natural, e a gente precisa colocá-las para funcionar, para que o setor de energia não seja obstáculo, né, à retomada do crescimento econômico quando ele vier a ocorrer. Você falou do dever de casa do Brasil, Adriano. No que se refere à política de combustíveis, qual que é o nosso dever de casa? Nesse momento, há duas possibilidades sendo ventiladas. Uma, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que seria a criação de um fundo de estabilização. Ele não deu detalhes de como funcionaria, apenas mencionou essa possibilidade. E temos uma outra proposta que foi ventilada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no que se refere ao ICMS. Dentre essas duas possibilidades, qual seria mais cabível nesse momento para o Brasil? Qual seria o nosso dever de casa? Olha, eu acho que a gente tem que entender no Brasil que quem está aumentando o preço da gasolina, do botijão de gás, do diesel, é o preço do petróleo e, principalmente, esse ano de 2021, o câmbio, né? O fato do real estar muito depreciado em relação ao dólar, né? Então, se a taxa de câmbio não fosse 5,40, fosse 4,50, você teria uma redução nos preços aí dos combustíveis de algo como 30%. Então, talvez a grande culpada hoje da gente pagar gasolina cara, diesel caro, botijão caro, é a política econômica do governo, que fez esse câmbio disparar, principalmente agora em 2021. Agora, essas propostas que estão sendo colocadas na mesa, elas são propostas interessantes. Primeiro, a gente tem que entender que não podemos voltar ao passado e cair, né, na tentação de intervir nos preços da Petrobras, né? A Petrobras é uma empresa de capital aberto, tem acionista privado, e a última vez que se fez isso de uma maneira muito forte foi no governo da presidente Dilma, e que causou um rombo na Petrobras, no caixa de 40 bilhões de dólares, e uma acusação, uma condenação na Suprema Corte americana a pedido dos acionistas privados de 3 bilhões de dólares para a Petrobras. Então aí a gente não deve mexer, a gente deve deixar a Petrobras continuar precificando os combustíveis pela paridade do mercado internacional e pelo câmbio atual, né, pelo câmbio que estiver sendo dado pelo mercado. O ICMS é uma discussão interessante. Ela estava indo numa boa direção, Carol, porque o ICMS ele não vai, quer dizer, baixar tanto o preço, mas o ICMS hoje ele traz algumas desvantagens, algumas coisas que precisam ser corrigidas. O que acontece? Hoje o ICMS é cobrado pelos estados, a gente chama ad valorem, quer dizer, é uma alíquota, um percentual em cima do preço da bomba que é pesquisado a cada 15 dias. Então você tira a média do preço a cada 15 dias da gasolina, do diesel, e você bota um percentual lá em cima desse preço. Então quanto mais caro está a gasolina e está o diesel, maior a arrecadação dos estados. Isso é um fato. Tá certo? E também o que acontece hoje? Essa metodologia de cobrar por percentual, e cada estado tem um percentual diferente, ele promove uma grande sonegação no Brasil. E a gente precisa combater essa sonegação. Então o que eu acho em relação ao ICMS? Deveria ser feito, e estava sendo discutido indo nessa direção, era você cobrar a metodologia, né, aplicar a metodologia, a gente chamar de REM, igual o PIS/COFINS, que é um valor fixo real por litro. E essa cobrança deveria ser feita em cima do preço do produtor, do refinador, do importador, tanto de gasolina como de etanol, tá certo? E deveria também ser um valor idêntico em todos os estados para evitar a sonegação. Esse seria o ideal. Só quer dizer que o que o presidente da Câmara falou ontem anda para trás nessa proposta. O que ele falou foi o seguinte: olha, em vez de a gente calcular o preço médio dos últimos 15 dias, nós vamos calcular dos últimos 2 anos. E aí entra a pandemia, né, Adriano, também. Quando se fala em 2 anos, teve um período da pandemia que você inclui. Aí calcula nos últimos 2 anos, mas continua sendo ad valorem, quer dizer, ou seja, você vai calcular essa média nos últimos 2 anos e cada estado vai colocar a sua alíquota incidindo sobre essa média em vez de 15 dias, 2 anos. Continua sendo o preço da bomba, não é o preço lá no produtor e no importador. E continua cada estado com um preço diferente, o que não vai ajudar a diminuir a sonegação. Então é uma mudança de ocasião, que você bem falou. Como no último ano você teve a pandemia e os preços foram muito baixos, a média dos últimos 2 anos, evidentemente, que vai ser inferior à média dos últimos 15 dias e vai promover uma redução no preço. Agora, se você tiver esse ano, por exemplo, de 2021, o preço do barril do petróleo está
está subindo, está alto. Se 2022 o preço também estiver alto, e a gente imagina que sim, que você ainda vai estar numa retomada grande da economia mundial, então a média de 21 e 22 vai ser bastante alta. Então, outra vez, vai ter um ICMS bastante significativo na composição do preço final. Então, me parece que é uma pena a gente não aproveitar e fazer realmente a mudança que é preciso. Então, a gente está fazendo uma maquiagem aí que, na minha opinião, não vai sair do lugar. Média, né, Carol, é sempre uma coisa ruim, né? Se média fosse bom, a gente botava a cabeça no freezer e o esperma na fogueira e era a temperatura ideal para dormir, né? Então, acho que está vendo aí se pegando um ano de 2020, onde o barril estava muito baixo, para fazer essa média de 2 anos. Agora, o fundo de estabilização é outra discussão. Se o governo brasileiro acha que não deve ter uma transferência de volatilidade do barril e do câmbio imediatamente para o consumidor, uma maneira de fazer isso é criar um fundo, né? O fundo de estabilização. Lá atrás, no governo Fernando Henrique, tinha se criado a CID. A CID é um imposto, né, que serviria um pouco para fazer esse papel de fundo, né? Você teria uma CID alta, cobrar uma CID alta quando o preço do barril estiver barato e uma CID baixa quando o preço do barril tivesse caro. Isso quer dizer que no governo da presidente Dilma também se distorceu essa função da CID e se distribuiu essa CID para prefeitos, para o Tesouro, e ela tinha que estar toda concentrada no Tesouro. Agora a ideia do fundo é diferente. Eles estão propondo. Eles querem fazer o quê? Estabelecer um gatilho. Então vamos supor, olha, a partir de 50, 60 dólares, a gente não vai transferir esse aumento de preço para o consumidor final. Aí eles vão lá no fundo, vão pegar esse dinheiro e ressarcir os produtores de diesel e os importadores de diesel da diferença entre o mercado internacional e o que está sendo cobrado aqui dentro do gatilho dos 50, 60 dólares. A discussão aí, acho que são duas. Na minha opinião, eu acho que esse fundo só deveria ser utilizado para o diesel, não para a gasolina. A gasolina é um combustível que tem substituto, é um combustível para quem tem carro. O diesel faz sentido, que ainda hoje no Brasil a maior parte das mercadorias elas são transportadas por caminhão, né? Isso tem um impacto muito grande na própria inflação, né? Agora, a dificuldade que o governo está tendo hoje é aonde vai arranjar os recursos iniciais para que o fundo se viabilize. Então, muita gente fala de usar dinheiro de royalties, fala-se de usar dinheiro do dividendo que a Petrobras paga ao governo, fala-se de usar o dinheiro do fundo que a empresa, a PSA, é uma empresa que ela representa o governo lá nos contratos de partilha de petróleo. Então, quando a empresa descobre que produz o petróleo e o gás, uma parte vai para essa empresa e ela comercializa esse óleo e esse gás, e esse dinheiro vai para um fundo. Então, é pegar dinheiro desse fundo, que originalmente foi criado para que esse recurso fosse investido em educação e saúde, né? Então, agora a dificuldade é da onde vai sacar o dinheiro. E aí começa a ter uma briga grande, né, entre o Congresso Nacional e a equipe econômica, né, para saber como é que esse fundo vai funcionar agora. É uma opção realmente que pode ser utilizada e que faz sentido caso o governo decida que não tem que passar essa volatilidade, que o Brasil é um país pobre, que a gente está com dificuldades para sair da pandemia, nível de desemprego alto, etc. Agora, o derivado que merece mais atenção é o botijão de gás, né? Aí sim o governo já deveria ter tido uma política social para o botijão. Por quê? Porque mais de 90% da população brasileira ele usa o botijão para cozinhar. Você tem uma ideia, Carol? Só 2% das residências brasileiras têm gás encanado. O resto é botijão. E a gente tem que fazer uma política carimbada, né, para que o recurso que o governo bote no gás social vá para comprar botijão e que atenda somente as famílias carentes, né? A ideia, o certo seria criar um programa de gás social para atender as 14 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família, que já são atendidas por uma tarifa social de energia elétrica. Então, nada mais justo que também elas paguem um preço mais reduzido do botijão. Foi aprovado aí na semana passada um projeto de lei na Câmara que cria esse tal do gás social. A minha preocupação é que o projeto original falava de você ter um cartão eletrônico que seria todo o mês ou a cada 50, 45 dias carregado de um valor para que o cidadão, né, a família que está inscrito na Bolsa Família, fosse até a um posto revendedor de botijão de gás com o cartão. Se você botar R$50 no cartão e o botijão custa 100, 50 é o subsídio que está sendo dado, 50 ele paga. Pode ser 70, pode ser 80, pode até doar o botijão para a família de baixa renda. Agora, na Câmara se
tirou esse cartão. E se a ideia é se colocar mais um recurso dentro do Bolsa Família para que seja usado na compra de botijão. A gente sabe, por experiências passadas, como foi o Vale Gás do Fernando Henrique, se esse dinheiro não for carimbado somente para comprar botijão, a família de baixa renda não vai usar esse dinheiro para comprar botijão, vai usar o dinheiro para comprar outras coisas, já que essas famílias têm uma demanda reprimida muito grande, né? E o que é doloroso ver é que com esse botijão a R$100, essas famílias, quer dizer, elas cozinham com lenha, com garrafa PET, com pneu usado, com álcool, provocando queimaduras, né? E essa lenha não é lenha de árvore. Nas comunidades, nos centros urbanos das cidades brasileiras, é madeira de obra, entendeu? Então, as pessoas se intoxicam com isso, ocorre acidente, queimadura, ocorre até morte em função desse uso de outros materiais para substituir o botijão de gás. Então, me parece que o governo já está atrasado na criação desse programa de gás social. Ainda mais na pandemia, né? Eu acho que hoje a gente sabe que o que tem de gente dormindo em rua, que tem desempregado, então eu acho que é mais do que urgente se aprovar um programa social para o botijão de gás. Sem dúvida, Adriano. Adriano, muito bom conversar com você mais uma vez, contar com a sua experiência, com a sua visão. Sempre microfones ligados aqui. Até uma próxima. Eu te agradeço, Carol, e um abraço a todos. São os desafios sempre em destaque aqui no Item Mais. A gente se vê amanhã. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Vinícius Krieger. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.